Olá pessoal, tudo bem? Iniciando o comentário de fechamento desta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015. Quem fala com vocês é Fábio Figueiredo. O pessoal aqui na internet me conhece como Vlad. Trago para vocês os movimentos do mercado, a bolsa, os principais ativos do Ibovespa, as atualizações dentro das nossas abordagens e os papéis que se enquadraram nos métodos operados. Quem acompanha ao vivo pode interagir comigo no chat que fica logo abaixo. Quem acompanha a gravação pode fazer suas perguntas diretamente no YouTube sem problema nenhum. Respeitando aqui a organização, trarei as atualizações, a movimentação de Ibovespa, os principais ativos. Não vou focar tanto nos movimentos desses ativos em questão, né? Porque a gente está fazendo isso no Farol. Eu acabo dando foco para a interação, ok? Muito bem. Então eu começo aqui pelo trade que se enquadrou perfeitamente dentro do modelo operado. Antes disso, o pessoal pode me dar um feedback de como está a transmissão, se está tudo certo. Eu fico agradecido. Acredito que está tudo certo. Deixa eu ver. Perfeito. Legal. Pessoal, então eu começo pela venda de Rumo 3. Rumo 3 que está perdendo uma zona de suporte no gráfico diário. Essa zona de suporte é nada mais, nada menos que a mínima histórica. Tá? Com isso eu produzi então meia entrada, meia posição. Eu estou considerando o suporte relevante essa faixa aqui dos 8,60. Né? Afinal de contas aqui o mercado tentou romper o suporte, mas foi com candle fajuto, não foi com candle de convicção. Hoje o mercado limpa de fato esse gráfico, abre espaço para mais quedas. Com isso, uma venda foi produzida a R$ 8,06. Uma segunda posição está projetada em 8,56 e o stop acima de R$ 9,10. Esse então é o trade do dia dentro do modelo que a gente opera, certo? Então, venda por rompimento em Rumo 3, R$ 8,06. Realização parcial 7,59. Segunda posição projetada, caso o mercado não siga direto até lá, faça um pullback, né? 8,56 e o stop em 9,10. Coloco rapidamente papéis que eu mensurei e que podem estar interessantes para a operação de retorno à média, mas não estão perfeitamente enquadrados. Pode ser que esses papéis fiquem ótimos agora no leilão de fechamento, e é o que está acontecendo aí com a Gol. Então eu sou obrigado a dar esse trade da Gol, porque a gente está tendo um candle tocando nada mais, nada menos que o alvo da flâmula aqui no gráfico semanal em azul. O alvo era 4,22. Também nós tivemos o alvo projetado da última perna de impulso, também batendo naquela zona de preço. A Gol toca uma linha de referência e o modelo que a gente opera nada mais é do que um candle de dúvida ou comprador fora das bandas, desde que a distância seja superior a 30% da média da volatilidade ou próximo disso. Nós temos uma distância próxima disso, na verdade o fator está de 29%. Na minha leitura, creio que vale fechar um olho. Tá? Eu fiquei até os 49 do segundo tempo para trabalhar essa entrada. Então essa posição vai ser feita agora no fechamento. Então quem for entrar, largue a posição a mercado. Ok? O stop deve ficar 6% longe do ponto de entrada. 6,68%. Por exemplo, se o mercado fechar agora a 4,35%, 6,68% nos dá um stop em 4,06. 29 centavos de risco. A gente pega esses 29, 30 centavos, vamos arredondar. 30 centavos de risco e projeta para cima como realização parcial. Então mais tarde a gente dá uma olhadinha na Gol para passar os valores oficiais, fica sendo considerado então a entrada preço de fechamento. Né? Eu não fiz a posição porque o fluxo vendedor aqui estava dominando o mercado. Tá? Não estava sentindo pressão de compra entrar, parece que a compra está entrando agora no leilão. Tá? Então, novamente, a entrada de Gol será feita em cima do preço de fechamento
de leilão. Tá? Outro papel que estava nas mesmas condições, quem estava acompanhando a LS Live já está ciente, é o ZIN. Mesma coisa, para quem opera com ondas de Elliott, né? Olha só que bonito. 1, 2, aqui a onda 3, divididas em 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Onda 4 e aqui a onda 5. Perceba que a onda 5 tem o mesmo tamanho da 1. Ideal para um trade de retorno à média, porém esse candle aqui, até antes do mercado entrar em leilão, não estava adequado. A gente está tendo o mesmo comportamento aqui em Uzi Minas. 3,18 estaria sendo o mercado agora. Tá? Dá para considerar também uma entrada, certo? Como a gente está tendo aí, era outra circunstância que a gente tinha pressão de venda aqui dominando o mercado até por volta das 4h30. Então vamos considerar o preço de entrada assim que fechar. Tomara que feche a 3,18 ou acima disso. Tá? Aqui no caso de Uzi Minas, a gente deve levar em consideração um stop de 5%, 4,97. Então, se o ponto de entrada for em 3,18, no preço que fechar, 5% nos dá um risco de 16 centavos. Então, o alvo ficaria 16 centavos acima. Assim que esses papéis fecharem, eu trago para vocês quais são os preços então oficiais. Deixa eu dar os comandos aqui para a equipe. Maravilha, certo? Então, rumo 3, que estava mais consistente abaixo do suporte, o trade já foi dado antes. Os Minas, como é um trade de retorno à média, um pouco mais ousado, mais agressivo, a gente aguardou aí o leilão. E a Gol 4, mesma coisa. Papéis que sugerem algum tipo de retorno à média. Vamos dar uma olhada no Ibovespa. Ibovespa que hoje vai finalmente deixando um candle comprador, com caráter comprador, né? Não como o candle de quarta, que foi um candle de dúvida, melhor, de terça. O candle de hoje, do Ibov, respeita então aqui a zona de suporte. Percebam que essa zona, pessoal, entre 44.500 e 46.500 e 46.900 é a mínima do ano, é a zona de suporte dada pela mínima do ano. Tá? Então, esse patamar aqui, o mercado vem respeitando. A superação da máxima de hoje e amanhã pode trazer o tão aguardado repique aí para o índice. Se essa zona de suporte for perdida, o próximo fica em 46 mil e abaixo de 46, 44. Lembrando que amanhã é sexta, dependendo do movimento que o mercado fizer, a gente pode ter um belíssimo candle de reversão em cima da LTA que a gente vem acompanhando. Então, sexta-feira vai ser decisiva para os próximos capítulos aí do nosso Ibovespa. No intraday do dia de hoje, tivemos o índice futuro abrindo em gap de baixa. O mercado foi acionar trade dentro da nossa abordagem somente às 16h15. Esse trade estaria aberto ainda, está aberto ainda, né? Compra de meia posição foi dada ali no rompimento. Se o trade não for fechado até as 18 horas, seja no stop ou na RP, encerraremos automaticamente pelo horário. Tá? Então tá aí o índice futuro, que voltou a respeitar aqui a linha de referência dos alargamentos que eu venho acompanhando. Tá? Não foi um pregão muito fácil, né? Foi gerar trade mesmo somente na parte final da tarde. Dólar em queda, vai se comportando de maneira lateral nos últimos pregões. Aqui no gráfico de 60 minutos é possível interpretar um retângulo, dá para interpretar também um triângulo simétrico, que era a figura que a gente estava acompanhando na realidade. A interpretação de triângulo simétrico já foi rompida, né? O mercado já perdeu para baixo aqui a linha de referência. Embora o suportão mesmo fica 3.460. Abaixo disso a gente tem o pivô de baixa no diário. Tá? No intraday, o dólar futuro gerou operação de venda. O mercado abriu acima da linha d'água, fez o rompimento da mesma, porém o rompimento aconteceu às 9h45, portanto não gerou trade. Esse trade foi acontecer somente aqui, no candle das 10h15, quando nós tivemos o primeiro movimento sendo acionado. Como assim, Fábio? Primeiro movimento contra a abertura do dia? Sim, esse é o primeiro movimento exótico. Tá?
É o primeiro movimento que acontece do lado oposto da abertura do dia. Ok? Esse trade foi encerrado no lucro, embora no tempo. Passaram-se 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui no 10º candle encerramos. Se não houvesse stop no tempo, o mercado teria atingido RP e mais tarde o high low teria encerrado a operação. Perceba que não fez tanta diferença, né? Que o high low encerrou a posição aqui e a RP teria sido aqui, ou seja, o preço médio ficaria ali na linha vermelha, ou seja, 2 pontinhos de diferença. Perceba que não teria tanta diferença assim. Tá? Mas, belo trade. Juro, consolidando a perda do fundo anterior, né? Consolidando aí a perda do fundo anterior, abrindo espaço para a busca lá dos 13,25, a gente já tinha essa simetria aberta, é para lá que o mercado está indo. Tivemos atualização no status do milho, o milho que gerou, tinha uma venda aberta pela média móvel de 9, né? Aqui, no fechamento do dia 12, hoje a média vira para cima, então no fechamento da média móvel de 9, quem opera por esse modelo abre posição. Eu tinha feito uma venda aqui, deixei na mesa alguns centavinhos, aí 30 centavos, abro posição agora na compra. Lembrando que quem tinha posição por ponto contínuo, já tinha uma entrada feita aqui no dia 14, e ontem gerou um novo ponto contínuo. Né? Então tá aí o milho que volta a realinhar a sua média mais curta com a sua média mais longa. O boi, leve queda, depois de 3 dias de alta, não altera a expectativa positiva que segue sobre o contrato BGI V12, contrato que vence lá em outubro. Que tem ombro, cabeça, ombro invertido, né? A gente já falou desse padrão 65 vezes. ICFZ 15, café, sentiu a resistência. Eu acreditava que a correção seria lateral. Não foi, o mercado corrige aguda, faz uma correção aguda. Quando a média móvel de 9 é rompida, há espaço para o mercado buscar a média móvel de 21. É isso que a gente está vendo, uma reaproximação dos preços em relação à sua média. Dow Jones, uau, que queda, hein? Queda forte, importante, queda aí de 2% no Dow Jones. Toca a faixa de suporte aqui dos 17 mil pontos e dentro daquele alargamento que a gente já vem acompanhando, né? Então tem uma linha de referência aqui ainda validando. Não me espanta amanhã o mercado deixar um candle branco aqui e voltar para dentro da congestão. Isso aqui é usual, inclusive, no mercado, no Dow Jones, principalmente. Muito bem. Faltou eu falar as atualizações do dia, né? Eu falei os novos trades. O novo trade foi o Rumo. Tá? Gerou venda. Falta comentar Gol 4, que acabou fechando em 4,37. Então agora eu posso oficializar os valores. 4. Então, compra por retorno. Eu estava até escrito aqui, ó. Estão vendo? Por isso que eu não estou roubando, ó. Estava até escrito, só estava esperando os valores. Ó. Aqui está o meu roteiro do que eu vou falar. Então tá ali, compra por retorno à média. A compra foi então a 4,37. Lembrando que eu tenho que respeitar o stop de 6,68%. Então vamos lá, 6,68. Fica em 4,08, dá 29 centavos de risco. Então, 29 centavos de risco, 4,09. 4,09 e 4,66. 4,09 e 4,66. Ok? Então esse aí é o trade da Gol. E vamos ver os Minas, que preço que pegou. Ó, os Minas fechou feia, né? Ou ela tá em leilão ainda? A princípio ela tá... Não, fechou sim. Deixa eu confirmar aqui, fechou. Então acabou fechando em 3,15. Não fechou tão bonita quanto ela estava naquela hora do leilão. Mas agora a posição já foi feita, né? Não adianta querer voltar atrás. Já foi executado. Então compra por retorno a média a 3,15. O stop
3,97% por conta da volatilidade. Então, 16 centavos de risco, né? Então, o stop fica em R$ 3,00. R$ 3,00 e 3,31 o alvo. Então, R$ 3,00 é o stop e RP em 3,31. Tá? Fábio, mas R$ 3,00 não é um número redondo, não deveríamos colocar o stop abaixo de R$ 3,00? Esse aqui é o parâmetro para cálculo de risco, né? Porque a gente usa o filtro intraday. Tem o filtro intraday que leva em consideração 1% a mais e mais o stop no tempo, ok? Então, na realidade, ele só serve para cálculo de manejo de risco. Okay? Lembrando que posições contra a tendência, trabalhamos com posições menores. Eu, inclusive, falei desse assunto no último artigo que está no site. A importância do controle de risco e o evento que aconteceu na BEMA3, né? Era uma venda linda, maravilhosa, o mercado da Bio explodindo. Como o controle de risco que a gente segue é bem rígido, no final das contas, o prejuízo acabou sendo de 1% em relação à carteira. Tá? Operar contra a tendência é sempre mais ousado. Então, deixa eu confirmar se tudo foi executado. Fechado. Ok? Bom, como eu disse, o meu foco aqui é manter interação. Eu deixo para falar dos destaques no farol, em detalhes. E aqui eu posso começar ao diálogo com os amigos. Curioso faz uma boa pergunta, né? Pouca gente sabe disso, então é bom trazer esse assunto à tona. Diz ele: Vlad, no final do curso Análise Técnica para Traders, na hora em que ele fala em abrir uma conta para operar com a Landstormer. A Landstormer também é corretora? Não, curioso. A Landstormer ela é uma empresa que tem vários braços. Tá? Um braço da LS é a parte educacional. Nós temos também o braço agentes autônomos, né, que oferece produtos financeiros da corretora XP. Okay? Nós somos parceiros da XP Investimentos por conta de toda a gama de produtos que ela oferece. Pouca gente sabe disso. Tá? Nem todo mundo sabe disso. Tá? A Landstormer tem vários braços, na realidade. Então, nós oferecemos sim serviço de assessoria e atendimento quando o assunto também é alocação de recursos, diversificação de patrimônio. Tá? Então, basicamente é isso. E, obviamente, quem quiser trabalhar com a gente, operar com os nossos assessores e conhecer todas as vantagens de trabalhar com a LS, pode mandar um e-mail para atendimento@leandrostormer.com.br. Boa tarde, Vlad. O que você pode comentar sobre Randon e Marco Polo para Swing Trade, as empresas aí da Serra Gaúcha? Então, começo pela Randon. Lembro que a Randon, semana passada, falamos bastante desse ativo por conta da perda do suporte. Lembro que nesse dia aqui eu comentei, né? Puxa, esse mercado está perdendo suporte, não tem suporte próximo. Né? Mas com esse candle, não dá. Aí no dia seguinte o mercado faz esse candle. Aí, putz, e agora? Vender depois de 7 dias de queda não é o cenário apropriado. Fizemos bem. O mercado replicou, só subiu a partir de então. Né? E agora testa uma zona de resistência. Amanhã, Cássio, se a Randon deixar um candle de venda aqui, daria para interpretar como uma venda de swing trade. Porém, olha aí o que está ficando no gráfico semanal. Um candle branco, né? Então, operar contra o fluxo do semanal na sexta-feira é ruim, não é agradável. Já, portanto, eu não vejo muita coisa a se fazer na Rapid no atual momento. Ok? Eu esperaria um pivô de alta para trabalhar na compra. Marco Polo testou a zona de suporte aqui dos dois, que é a mínima do ano. Respondeu bem a esse patamar. No gráfico semanal está ali deixando o candle comprador. Sugere alguma recuperação, né? Já são 5 semanas de queda. Se a gente coloca aqui o IFR de 14, nós temos uma divergência de alta. Nós temos uma reversão positiva do IFR, né? O padrão aqui que a gente vem acompanhando já há um bom tempo, né? Então eu vejo a Marco Polo em processo de recuperação.
no curto prazo, pelo menos. Deixa eu já fazer uma coisa aqui, pessoal, que eu estou sendo cobrado. Feito. VEG vai para onde, diz o Renato? Não sei. Né? Mesmo que eu tivesse o gráfico mais perfeito do mundo, Renato, a gente nunca vai ter certeza de para qual lado ela vai. Né? O máximo que a gente pode fazer é tentar observar para que lado ela pode ir. Aí são questões diferentes. Né? Por enquanto, a gente tem um papel em tendência de baixa, zigue-zagues descendentes. Hoje o mercado perdeu o fundo anterior, abre espaço para cair mais. Se eu olho para o meu lado esquerdo, a zona aqui dos 16,60, 16,55 era uma zona de topo anterior, ou seja, uma resistência que tende a virar suporte agora. Eu não busco venda exatamente agora em VEG. Até porque nós já temos aí possibilidade de 5 ondas para baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Seria aqui uma onda 1, isso aqui seria uma onda 2, e a gente teria a onda 3 aí se desenvolvendo, 1, 2, 3, 4, 5, e depois disso teríamos uma onda 4. Compreende? Não procuraria venda, eu espero alguma recuperação em cima desse suporte. O Wellington diz o seguinte: Vlad, pode conferir a liquidez dos contratos do milho? Quero saber se já tem liquidez para comprar o próximo. Wellington, já tem liquidez. Eu fiz a posição ainda no U, tá? Porque ele continua sendo mais líquido do que o contrato X. Tá? Como a média de trades pela média móvel de 9 é 7 dias, tá? Dentro do estudo que eu faço, então eu ainda fiz a posição no U. Ok? A média, o tempo médio de vida, se fala meia vida. Né? A meia vida dos trades da média móvel de 9 é 7 dias. Então, por isso que eu fiz a posição no U e ele continua sendo mais líquido. Vide que temos 585 negócios no U e o X, que é o próximo, 150 ainda. Mas eu entendo quem está montando posição no próximo, tá? O Marcos pediu, diz o seguinte: bom dia, boa tarde, Vlad. Podemos dizer que Vale 5 deu compra? Depende, Marcos. Tudo depende. Depende qual é a abordagem que você está seguindo, né? Do ponto de vista técnico, a gente teve ontem a Vale 5 testando uma zona de suporte de longo prazo. A gente já tinha visto aqui a máxima do ano de 2003, comecinho de 2004, e a mínima do ano de 2005, tá? Então, esse é o patamar de suporte. Além disso, há uma linha de referência aqui, né? Esse alargamento que aí está desenhado. Uma linha que conecta, ó, fundo, 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 fundo. Tá aí o alargamento da Vale. Esse é o gráfico não ajustado, tá? Olha aí. Testou o alargamento de prazo mais curto e o alargamento de prazo maior. O alargamento vermelho e o verde. Portanto, se essa é esse é teu argumento, perfeito, superou máxima, entrada. Stop abaixo da mínima e toca o baile. Porém, essa é uma abordagem de quem não segue tendência, né? É quem opera retorno à média. Mariana diz o seguinte: boa tarde, Vlad. Não é fácil recuperar 1% do patrimônio líquido, correto? Depende qual é a sua política de manejo de risco, Mariana. Essa é uma pergunta que teria várias respostas. Poderia ficar divagando aqui. Depende qual é a abordagem. Eu, por exemplo, não sigo aquela filosofia de manejo de risco. Isso aqui é a filosofia do método Leandro. Tá? A filosofia que eu sigo é bet it all, ou seja, apostar todo o capital que eu aceito perder no trade. Para isso, eu opero só através de opções. Tá? Se Bema tivesse opções, por exemplo, ótimo. Se Rumo 3 tivesse opções, eu estaria comprando opções de venda dela. Eu não estaria alugando e vendendo. Porque amanhã ela pode abrir com gap de 20%. Assim como pode abrir caindo 20%. Tá? Então, é fácil recuperar 1% do patrimônio líquido? Depende.
que eu posso dizer é que é mais fácil perder 1% do patrimônio líquido do que ganhar, né? Porque para perder a gente tem o custo operacional. E para ganhar o custo operacional ele é inimigo, né? Óbvio. Qual seria o próximo contrato do boi? Bom, a gente tem o contrato X, tá? Que é o contrato... ele mesmo colocou ali o curioso, né? Contrato X, que é o boi novembro. Vamos ver como é que está a liquidez do X. BGI X... BGI X está com 17 negócios, pouquíssima liquidez. BGI Z, que é o contrato de dezembro, está com 5 negócios. Vamos ver o de janeiro, BGI F16. 0 negócio. Então, de fato, tem que operar o V, né? Fora o V não tem liquidez. Qual seria a próxima resistência da Vale? Já que avaliamos, então, a Vale 5, vamos falar da resistência dela, né? Bom, nós temos um topo anterior, lá em R$15. Nós temos um gap em aberto, em 14,25. Tá? Então, 14,25, 15,12. Se a gente coloca as médias, aqui em 14,23 a gente tem a média móvel de 9. Então, isso fortalece essa zona aqui como resistência. E também é um fundo anterior, ó. Fundo anterior. Gap aberto, média móvel de 9. Então, ali o mercado deve dar uma balançada. Porém, saliento, né? Se amanhã o mercado bater ali e fechar naquela zona, no semanal a gente vai ter um bonito candle de reversão. Né? Sendo que no semanal a gente tem divergência de alta gritando. Deixa eu ver como é que eu tô com o meu tempo aqui. Uau, voou o tempo hoje, hein? Muito bem. Se vale um trade na Vale? Olha, na minha leitura é um trade possível. Não é um trade errado. É um trade correto. Cosan, pediu Eliane. Verdade, Cosan está caindo bastante. Temos aí o 7º dia de queda consecutivo, após a perda do suporte aqui dos R$20. E logo abaixo aqui nós tínhamos a zona dos 18,95. Tá? Nós temos um suporte mais importante, agora abaixo, que é 17,75, que é a mínima do final de 2009 e a mínima do final de 2010. Não, melhor, do meio de 2010. Então ali o mercado deve dar descansada. É esperado que ali o mercado sinta alguma pressão de compra. E o pessoal me lembrou aqui que eu falei das atualizações, disse que ia falar das atualizações e não comentei, né, pessoal? Então, perdão. Eu fugi do meu roteiro aqui e acabei me fazendo uma bagunça. Então, olha só. A gente teve hoje GGBR4 atingindo a realização parcial. Essa venda foi dada ontem. O mercado rapidinho foi para RP. Tá? Lindo, esse trade não incomoda mais. Stop está no ponto de entrada. Tá? Temos uma venda aberta em CSNA3. Stop está na máxima de hoje. Temos também... Não, era isso. CSNA3, exatamente. Ah, não, Petrobras. Petrobras também, que o stop acima da máxima de hoje, não oferece mais risco, teoricamente, não sei que o mercado abre com gap muito bizarro. Então tá aí as atualizações. O GPA3, questionou o Wellington. O GPA3 é o papel que a gente tem aberto por FR2, né? Esse trade está aberto. O alvo atualizado fica na máxima de ontem, né? A máxima dos últimos 2 pregões. É um trade que está dando calor. FR2 é assim mesmo. Tá? FR2 eu estou apanhando bastante nos últimos dias. Ok? E esse é o trade que está aberto. O Ronaldo chamou a atenção aqui de Smiles para position amanhã. Uma possibilidade mesmo, está fechando bonita. Sob aí a média móvel de 9. Já o de 21, últimas semanas, né? No diário o papel está tocando uma zona de suporte.
Legal. Pessoal, acabei me estendendo um pouco a mais no tempo. Vou me despedir. No Farol, eu prometo fazer um vídeo bem resumido. Aqui tem vários papéis para falar. Alguns long shorts interessantes, inclusive. Tá? Então não percam. Mais tarde, por volta das 19 horas, acredito que já vai estar no e-mail de vocês. Por hora eu me despeço, deixo um abraço a todos e desejo um bom descanso. Valeu!